Olá, pessoal! Vamos então para mais uma aulinha de língua portuguesa. Seguimos ali na página 7, apostila volume 3. Muito bem. Nós estamos estudando o gênero crônica, certo? Então, nós vimos ali algumas características desse gênero na aula anterior, entendemos como ele funciona e agora a gente vai ler mais uma crônica, só que essa aqui é um pouco diferente. Ela tem uma pegada mais crítica, certo? Então, nós já sabemos que a crônica pode nos fazer pensar, refletir, pode trazer humor e também pode ser crítica, certo? Olha só, crônica jornalística. Nessa variação da crônica, os recursos narrativos e reflexivos característicos do gênero são mobilizados para se comentar um fato recém-noticiado. Esse texto é publicado em jornais, revistas, sites e outros meios de comunicação. Portanto, a temática abordada é de interesse de um grupo social e não está centrada no cotidiano do autor. Posteriormente, as crônicas jornalísticas podem ser organizadas em coletâneas e antologias, compondo um mosaico de determinado período histórico, por exemplo, como é o caso dessa que a gente vai ler hoje. Leia uma crônica de João do Rio, publicada originalmente na seção A Semana do Jornal A Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro. O texto encartou a edição do dia 16 de fevereiro de 1908. Então, olha só, a primeira vez que esse texto foi publicado. Tecendo comentários sobre as mudanças urbanas na capital fluminense, no Rio de Janeiro, né? No início do século XX. Perfeito. Então, aqui o velho mercado. Nessa aqui vocês vão fazer vão dar pause agora aqui no vídeo e farão a leitura sozinhos, ok? Para o nosso vídeo não ficar tão extenso. E vocês vão perceber que a linguagem dessa crônica ela é mais antiga, né? Que é um texto lá de 1908. Então, quando ela foi publicada outra vez, que foi aqui, ó, em 2009, ela teve algumas alterações, né? Para que a linguagem ficasse mais acessível, mas ainda assim vocês vão perceber, depois de fazer a leitura, que ela tem algumas palavras que nós já não usamos hoje em dia, certo? Muito bem. Depois disso, aqui as questões de interpretação. 13. Com relação a essa crônica, registre as informações a seguir. Quem é o autor desse texto, o título dessa crônica, o nome do período em que a crônica foi publicada originalmente. O nome do período, como assim? O nome do período, tá doida, pro? Do periódico, ó, tô sem os óculos, só fazendo falta. O nome do periódico, o que é o periódico? É o jornal onde ela foi publicada, certo? Então, todas essas informações nós encontramos no texto, ali no rodapé do texto. Por isso que a Pro sempre fala, se ficou com dúvida, volta no texto, beleza? A data da primeira publicação desse texto, nós temos lá em cima, certo? Então, tudo isso vocês vão responder aqui. Virando a página, mais algumas questõezinhas de interpretação. Veja só. 14. Com base no texto de João do Rio, responda as perguntas a seguir relativas às características de uma crônica jornalística. Qual fato noticioso gerou essa crônica? Então, essa crônica foi escrita a partir de uma notícia, né? De um fato que estava gerando notícia. Que fato era esse? B. O fato comentado pelo autor está associado a outros acontecimentos em desenvolvimento no Rio de Janeiro? Quais são eles? Quais são? Então, essas respostas nós encontramos todas no texto. Se for preciso, ler o texto 2 vezes, 3 vezes, e aí responde essa aqui. Tinha mais alguns fatos históricos acontecendo ali junto disso? Mais coisas estavam modificando ali a paisagem do Rio de Janeiro? Outros acontecimentos diferentes?
É isso que a gente tem que responder aqui. Beleza? C. Uma das características da crônica jornalística é permitir ao autor que se posicione sobre eventos que estão se desenrolando em dado momento. Qual a opinião de João do Rio sobre o assunto abordado em sua crônica? Então, aqui, galera, a gente vai precisar observar o seguinte. O que o autor deixa explícito? Qual é a opinião que ele tem? Ele é favorável a essa mudança ou ele é contrário? Ele não gosta, ele acha que talvez não seja tão legal assim. O que ele fala? Quais são as marcas que me permitem perceber se ele é a favor ou se ele é contra? Então, é isso que a gente tem que responder aqui na C. Beleza? Tranquilinho? 15. Escreva um parágrafo argumentando sobre as semelhanças e as diferenças entre a crônica Blocos de Desmontar, de Bruno Palma e Silva, e o Velho Mercado de João Rio. Então, aqui vocês vão observar o que tem de parecido e o que tem de diferente nos dois textos lidos. Por que os dois são crônica? E por que ainda assim eles são diferentes? Beleza? 16. Analise os trechos a seguir e explique o sentido das expressões destacadas no contexto em que estão inseridas. Aquela mudança era, entretanto, maior do que todas. Era uma operação de cirurgia urbana. Era para modificar inteiramente o Rio de outrora. A mobilização do próprio estômago da cidade para outro local. Então, essas palavrinhas que estão em negrito significam o quê? O que é uma cirurgia urbana? Quando acontece uma cirurgia humana, né, numa pessoa, ou quando o médico veterinário faz uma cirurgia lá no nosso bichinho de estimação, eu tenho um tipo de cirurgia, né, que modifica alguma coisa, que melhora, que, enfim. Uma cirurgia urbana faz o quê? O que quer dizer urbano? Tudo que é urbano é parte da cidade, né? E aqui o estômago da cidade. O que significa estômago da cidade? Em que lugar o estômago fica no nosso corpo? Aí pense nisso e pense onde ficaria o estômago da cidade. Por que o autor usa essas expressões? Certinho, galerinha? Virando a página, ali a segunda. Os aspectos da praça. Seria preciso pertencer a todas as classes sociais para aprendê-los e enfeixá-los. O que significam essas duas expressões aqui? Aprendê-los e enfeixá-los. Aprendê-los é absorvê-los. E enfeixá-los é conseguir descrevê-los, conseguir entendê-los completamente, né? Porque aprender com 2 Es é diferente de aprender. Aprender é quando eu estou aprendendo um conteúdo, aprendendo um exercício físico, uma música, tocar um instrumento. Agora, aprender é absorver. E aqui, mas enfim, a gente deve atentar para essa parte que está em negrito. Seria preciso pertencer a todas as classes sociais. O que ele quer dizer com isso? Por que seria preciso pertencer a todas as classes sociais? Isso quer dizer que aquele mercado ele é acessível a todo mundo, não importa a classe social. Todo mundo caminha ali, todo mundo é parte daquele mercado, do mais pobre ao mais rico. Ok? E a 17. Releia o trecho a seguir. Desse descombro surgiu a urbs, conforme a civilização. Como ao carioca, bem carioca, surgia da cabeça aos pés o reflexo cinematográfico do homem das outras cidades. Nesse contexto, a palavra destacada é, agora sim, nossa gramática amada. É um advérbio, um verbo, é um adjetivo, é um substantivo ou é um pronome? Um carioca bem carioca. Eu sei que o substantivo é aquilo que nomeia todas as coisas, né? Ao passo que o advérbio modifica um adjetivo, um verbo e outro advérbio.
E o adjetivo modifica o quê? O substantivo. Caracteriza o substantivo. Pode ser algo positivo ou negativo, mas ele está caracterizando. Então, amores, se vocês têm dúvida nisso, volta lá nas aulas anteriores, onde nós estudamos tudo isso, por isso que a prof fez questão de parar e estudar isso antes. Agora a gente já tem uma base maior. Se for preciso, pede para a prof que eu mando o link. Ok? E B, explique por que a palavra destacada recebe essa classificação. Eu disse que é um pronome. Por que é um pronome? Então, prove que é um pronome. Ou prove que é um advérbio, prove que é um adjetivo. Essas duas é bem para ver se eu sei realmente. Se eu sei que ela é aquilo, então eu consigo explicar por que eu classifiquei como isso. Certo? E agora, adjetivos pátrios. Nós temos as classificações dos adjetivos, né? Ele pode ser comum, pode ser abstrato, substantivo também, né? E adjetivo também tem classificações, assim como o substantivo. Nós também classificamos os adjetivos de algumas maneiras. Então, agora a gente vai observar algumas delas. Adjetivo pátrio ou gentílico. É o termo que caracteriza algo ou alguém por seu local de origem ou de nascimento, como país, estado ou cidade. A maioria desses adjetivos forma-se pelo substantivo referente ao local acrescido das terminações ano, ão, eiro, ence, eu e no, ita. Por exemplo, Brasil mais eiro, adjetivo pátrio, brasileiro. Pernambuco mais ano, pernambucano. Campo Grande mais ence, campo grandense. Canadá mais ence, canadense. Certo? Então, hino, argentino é o hino. Eu acrescento um pedacinho naquela palavra para formar um adjetivo pátrio. Entretanto, há uma série de adjetivos pátrios que não surgem por esse processo de formação de palavras, as nossas famosas exceções. Aqui alguns casos. Carioca, quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Quem nasce no Espírito Santo é capixaba. Quem nasce no Rio Grande do Sul, como a Pro, é gaúcho. Quem nasce na cidade de Salvador é soteropolitano. E quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar. Por que isso acontece? Por conta de uma convenção social, né? Como é o falante que manda na língua, é o falante que vai definir. Então, ali, gaúcho. Gaúcho tem toda uma história por detrás desse termo, né? Lá na cultura rio-grandense, as pessoas, muitas até hoje, se vestem, têm orgulho da Revolução Farroupilha, e aí as crianças dançam nos CTGs, e por isso até hoje se utiliza essa palavra para falar de alguém que nasceu no Rio Grande do Sul, como gaúcho, né? E por isso nós temos essa exceção, como essas outras aqui. Vocês vão estudar mais pra frente a Revolução Farroupilha e vocês vão entender que ela não foi tão bonita assim, né? Aconteceram coisas feias também, mortes, enfim. Mas a terminação ficou ali. As pessoas se orgulharam disso por muito tempo, certo? Então vamos lá. 18. No texto Velho Mercado, João do Rio compara o Rio de Janeiro com várias cidades localizadas em países estrangeiros. Isso é muito importante. Quais são essas cidades, em que país cada uma delas se localiza e, se necessário, consulte o professor. Aqui estou eu. Então, ali vocês vão dizer para a Pro. Por que que ele usa essas outras cidades? Na verdade, quais são, né? E onde fica cada uma delas. Beleza? Próxima página, página 12. Faça uma pesquisa para descobrir os adjetivos pátrios referentes aos nomes dessas cidades e registre-os aqui. Então, ali vocês vão achar cidades, né? E aqui vocês vão dizer, quem mora naquela cidade tal é chamado de quê? Tá bem? É isso que vocês vão procurar. Combinado? Muito bem.
Aqui o quadradinho azul de novo. Além dos adjetivos pátrios simples, existem os compostos, que designam duas nacionalidades ao mesmo tempo. O primeiro adjetivo é utilizado em sua forma reduzida, sem variações. O segundo aparece em sua forma normal e varia em gênero, número e grau. Os dois são ligados por hífen. Veja alguns exemplos. Africano mais brasileiro é o afro-brasileiro. Brasileiro mais paraguaio, Brasilo-paraguaio. Chinês mais russo, sino-russo. Isso a gente não usa tanto, né? Quase nunca. Austríaco-húngaro, austro-húngaro. Japonês brasileiro, nipo brasileiro. Alemão brasileiro, teuto brasileiro. Isso acontece com pessoas que tenham aí a dupla cidadania, por exemplo, que nasceram no Japão e aí foram registradas lá e vieram logo em seguida viver aqui no Brasil. Isso acontece. Eu tenho pai que mora na Itália e o filho mora aqui, a mãe mora aqui, né? Então, a gente usa essas terminações. Ok? Tá tranquilo? 19. Substitua a locução adjetiva em destaque pelo advérbio pátrio correspondente. Ó, locução, aquela coisa gostosa que a gente ama. O que é locução? Junção. Duas coisas ou mais juntas. Então, como eu tenho a locução verbal, que é o quê? Dois verbos ou mais, significando um único termo, uma única ação, aqui é a mesma coisa, só que com adjetivo. É mais de uma palavrinha designando o mesmo adjetivo. Literatura de Portugal e do Brasil. Como é que fica? Literatura luso-brasileira. Luta da Grécia e de Roma. Aliança entre França e a Espanha. Seleção do Brasil. Então, aqui eu vou pesquisar nesse quadradinho e vou preencher as lacunas. De boas, galera? Tá tranquilo? Vamos até aqui, encerramos aqui. E depois, na próxima aula, vemos as regras de concordância nominal, adjetivos e pronomes. Pode ser? O que vocês acham? Fazemos essas aqui, entendemos essa aqui, mais um pouquinho de interpretação. E depois vamos para a próxima. Mas antes disso, vamos terminar essa página, combinado? Ó, regra geral de concordância nominal, adjetivos e pronomes. Para a elaboração de textos escritos e orais, algumas regras gramaticais devem ser atentamente observadas. Uma delas é a de concordância nominal. Nesse capítulo em específico, você estudará a concordância nominal de adjetivos e pronomes. Então, 20. Primeiro exercício. Assinale a alternativa que apresenta erro quanto à concordância nominal. A moça chegou para fazer parte desta equipe. O estudante se preparou para a prova. Os adolescentes foram interrogados após o incidente. Carla quebrou o óculos de seu irmão. A cebola é ótima no combate à gripe. E aí? Aqui nós temos um erro. Encontra o erro e corrige aí para a prova. Aí escreve aqui embaixo ali da maneira correta, concordância correta. O que é o adjetivo? É a palavra que atribui características aos nomes, portanto é chamado de adjetivo. É ele que expressa a qualidade, estado ou modo de ser do substantivo. Ou seja, atribui característica, qualidade. Certinho, meus amores? Mais alguns exercícios aqui. Mais alguns exercícios. Que aí a gente fica com esse conteúdo dominado. Tá bem? Como regra geral, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Reescreva as frases a seguir, substituindo os substantivos destacados pelos que constam entre colchetes. Faça as alterações de concordância necessárias. Então, aqui vocês vão observar algumas frases, né? E vão alterar o adjetivo de acordo
com a concordância, respeitando a concordância. Olha só, que nos resta mais do velho rio antigo, tão curioso e tão característico. E aí, o que eu tenho que fazer? Olha só, capital. No lugar do rio, eu tenho que usar a palavrinha capital. Que nos resta mais a velha capital antiga, tão curiosa e tão característica. Então, tudo aquilo que está em negrito, eu tenho que trocar. O exercício é esse. Eu vou trocar pela palavra que está aqui entre os colchetes. E vou alterar a concordância. Se aquela palavra está no feminino, eu tenho que colocar os termos que se dirigem a ela também no feminino. Se ela passa para o plural, aqueles termos vão para o plural também. Beleza? 22. Em geral, é o contexto que define a concordância nominal. Explique a diferença de sentido das frases a seguir. Pedro encontrou estacionamento e rota adequada. Pedro encontrou estacionamento e rota adequados. E aí, qual é a diferença de sentido nessas duas frases? Certo? Porque esse exercício, para que eu entenda que a concordância nominal é muito importante. Ela altera todo o sentido de uma frase. Beleza? 23. Leia essa frase. João do Rio tem criatividade e escrita excepcionais. Aí, letra A. Qual é o adjetivo? Letra B. Justifique as flexões de gênero e número desse adjetivo. Por que ele está modificando, com o que ele está concordando. E C. Se o adjetivo estivesse no singular, o sentido da frase seria evidente? Explique sua resposta. O que é algo evidente? Algo claro. Então, amores e amoras, encerramos aqui na página 13, tá? Agora sim encerramos. Façam esses, mandem foto, tirem dúvidas. É normal a gente ter dúvidas nesse assunto quando, fazemos os primeiros exercícios. Mas é isso aí, errando que a gente vai aprendendo, que a gente vai crescendo e entendendo a gramática, né? Um beijo e bons estudos. Lembrem sempre que a gramática é um quebra-cabeça, vão encaixando as pecinhas. Até a próxima aula. Tchau, tchau.